A ti levanto os meus olhos, ou levanto os meus olhos a ti, que ocupas o teu trono nos céus. Assim como os olhos dos servos estão atentos à mão de seu senhor, e como os olhos das servas estão atentos à mão de sua senhora, estão atentos ao Senhor, ao nosso Deus, esperando que Ele tenha misericórdia de nós. Misericórdia, Senhor, tem misericórdia de nós. Já estamos cansados de tanto desprezo, estamos cansados de tanta zombaria dos orgulhosos e do desprezo dos arrogantes. Mantenha sua Bíblia aberta nesse texto, para que você acompanhe comigo a semântica de algumas palavras, que quando explicadas, nos dão um melhor entendimento do texto dentro do seu contexto, para que possamos fazer uma hermenêutica correta, uma aplicação prática para os dias de hoje, considerando a palavra de ontem, mas que é viva, é rica e eficaz, porque é uma palavra que vem de Deus, e o Deus é o mesmo. Diga comigo, Deus é o mesmo. Mas diga como quem crê, Deus é o mesmo. Ontem, hoje e amanhã. Pergunte aí para o seu irmão da direita, da esquerda, quem está à frente, atrás aí. Pergunte assim: como é que está o teu coração? Olhando nos olhos, olhando no coração, nos olhos do coração, como é que está o teu coração? Verso 4, Cris Delmont. Na minha tradução, na outra tradução diz assim, não sei se você tem essa tradução, a NBV, a Nova Bíblia Viva, que os nossos irmãos Kleber Lança e Gi me presentearam aí uns 8 anos atrás, traz assim: nosso coração já está cansado das zombarias. Alguém tem essa tradução? Como é que está o teu coração? Estamos cansados, tem aí, de tanta zombaria. Como está o teu coração? Bom, este é o Salmo 123, o quarto salmo da coleção de romagem. Esta é a quarta mensagem, portanto, desta série chamada Os Peregrinos, que reportam, são 15 salmos essa coleção, dos peregrinos judeus, que os peregrinos judeus usavam cantando quando rumavam para Jerusalém, pelo menos uma vez ao ano, para adorar ao Senhor. Eles iam caminhando por meses, por dias, e eles iam cantando esses 15 salmos. E quando chegavam lá também, nos degraus, 15 degraus do templo de Jerusalém, que ficava no alto imponente, bonito Monte Sião, eles também cantavam esses salmos. Por isso que falam cântico de romagem, ou cântico de peregrinação. Eles iam a Jerusalém para render graças ao Senhor, porque Jerusalém foi o local escolhido, designado por Deus, para ser o centro do culto e de justiça do povo do Senhor. Era o único local permitido por Deus para receber adoração. Por isso que as 12 tribos saíam dos diversos lugares para ir a Jerusalém. Você já sabe, mas não custa explicar. Quando nós falamos em adoração, a nossa visão precisa ampliar. E a adoração, naquela época que o texto se refere, implicava em levar dízimos e ofertas à casa do Senhor e depositar na casa do tesouro, que era um local chamado gasofilácio. Não é semelhante a esse que nós temos, mas era algo muito maior. Então eles iam para levar dízimos e ofertas, eram fiéis e tinham muita alegria de fazer isso. Adorar o Senhor implicava em cantar salmos, oferecer sacrifícios agradáveis ao Senhor.
E você sabe, com matança de animal, derramamento de sangue, mas era o melhor animal, o melhor novilho, era tudo separado. Eu fico imaginando, eu estava vindo para o culto, e eu fico imaginando essa cena, as pessoas se organizando para ir para uma viagem dessa, para ir para um culto desse, e sabe, eu fiquei pensando algo assim, né? A pessoa separava o melhor animal, porque o apego era a Deus, não era a coisas, e o melhor dízimo, a melhor oferta, os melhores louvores. Eu fico pensando que era uma viagem inesquecível. Eles iam para Jerusalém para adorar, e adorar significava estar em comunhão com o povo, viu, pessoal da internet? Estar em comunhão com o povo, de forma presencial. Eles iam para Jerusalém para adorar, adorar significava ouvir a lei de Deus, era lido todo o Pentateuco. E eles iam para prestar culto a Deus. Bom, você já sabia disso, mas o tema central do Salmo 123, cada salmo tem um tema central, tem uma chave de leitura. E vocês têm visto isso comigo, Diácono Ronaldo, no decorrer desta série, os peregrinos. O tema central deste Salmo 123, ele é o relato de gente que sofria oposição, escárnio, zombaria, perseguição. Entendido isso, será entendido o que se segue a partir de agora. Mas esse salmo, ele foi composto, ele foi escrito, segundo os historiadores, no período chamado pós-exílio, porque foram 70 anos que Deus permitiu que o seu povo ficasse exilado, preso na Babilônia. Vocês lembram disso? E depois de 70 anos, eles foram libertos do cativeiro. Então os judeus, o povo escolhido de Deus, eles estavam voltando à terra prometida. Mas quando eles chegaram na terra que já era por herança deles, que eles já conheciam, já tinham habitado um tempo, eles encontraram outros povos habitando na mesma terra. Samaritanos, moabitas e amonitas. Era uma vizinhança hostil, um povo ruim de coração, dura serviço, povos não tementes a Deus, não criam em Yahvé, no Deus que cremos, compreende? Era um ambiente de conflitos. Imagina você voltar para sua casa, voltar para sua cidade, voltar para sua terra, e você encontrar esse cenário. Um ambiente hostil, um ambiente de conflito, ameaças, emboscadas, perseguição, escárnio, zombaria. Os judeus, então, pedem ajuda para Deus, porque eles não aguentam mais essa situação. Quantos estão entendendo? Amém? Então, depois, esse salmo, ele foi inserido na coleção dos peregrinos, chamado também de Cânticos de Romagem, os 15 salmos, para que ele fosse cantado também junto com os outros, enquanto eles peregrinavam para Jerusalém, para irem lembrando do livramento de Deus nessa situação também. Agora é importante, esses sofrimentos que eles, isso é muito importante você aprender ou relembrar. Esses sofrimentos que eles sofriam, essa zombaria, esses escárnios, essa injustiça, era por conta do ódio religioso, por causa do posicionamento que eles tinham com Deus, em Deus, por causa da fé que eles tinham em Deus, da confiança que eles tinham em Deus, da dependência que eles tinham em Deus. É algo relacionado à nossa espiritualidade. E o salmista relata que ele e o povo, porque ele está aqui, o narrador, mas ele está
ele está narrando a dor do povo, não só a dele. Entendido? Então ele relata aqui neste salmo, nesse capítulo, 4 versículos, que eles estão cansados de sofrer, de passar por isso. Verso 4, estamos cansados de tanta zombaria, tanto escárnio, tanta injustiça dos orgulhosos, do desprezo dos arrogantes. Quem são esses? Os samaritanos, os moabitas, os amonitas, os inimigos, os escarnecedores. Isso é importante, Marli, porque às vezes a gente vai olhar para o Salmo, Rosa, e vai falar assim, mas eu estou sofrendo injustiça. Mas que tipo de injustiça? Ai, eu cheguei atrasado do meu serviço, o patrão descontou lá 10 minutos do meu salário. Isso não é injustiça, isso é atraso. Então esse salmo não é para uma ocasião dessa. Ai, o diácono Sérgio, eu vou chamar você assim já. Eu passei ali no sinal vermelho, mas foi só um pouquinho. Já veio uma multa lá, Kleber, na minha caixinha de correio. Que injustiça! Eu passei ali, lá em Tupã, né, Anésio? É 60 ali, às vezes a gente passa ali, eu também já passei. Poxa, 60, aí fala mal do governo, não sei o quê. Não é isso, não é injustiça, isso é negligência. Então, não confunda esses tipos de injustiça, que não tem nada a ver com o que o salmista está falando. Entenderam? Aqui é sofrimento, é escárnio, é zombaria, é perseguição, por conta do ódio religioso que operava entre esses povos não pagãos, que tinham inveja, que zombavam, que escarneciam, perseguiam, até matavam as pessoas que criam em Deus, em Yahvé. Um ambiente hostil, escárnio, sofrer perseguições por conta da sua fé em Deus, provocações. Lá vai o crente, já vai de novo para a igreja, já vai para o culto de novo, mas você não foi domingo passado, vai esse domingo de novo, já vai vir terça-feira, já vai ficar para o ensaio, que hora você vai chegar em casa, só vai para a igreja. Aí quinta tem célula, que negócio é esse? Só vive na igreja agora? E aí sofre esses escárnios, está lá o crentinho, está lá a crentinha lá. E sabe, a gente às vezes passa isso na família. É ou não é? Às vezes a gente sofre isso, Raide, no ambiente de trabalho, na faculdade, na vizinhança, no condomínio, aonde você vai, aonde você se propõe a ser cristão, você já é visto diferente, o Dante L. Roth. E eu vou até ir um pouquinho mais longe, Maria, às vezes até na igreja. Essa era a hora de você falar misericórdia. Você está aí? Amém, glória a Deus. Ei, peraí, sabe uma expressão hoje? Ódio gratuito? A pessoa olha para você e... É Vinícius? Vitor? Eu sabia que começava com V, né? Bonito ele, né? Cadê a... Apresenta aí a oração. Já pegaram o buquê aí, ó. Ódio gratuito. A pessoa olha para você e fala, não gosto desse cara, não gosto dessa menina, mas nem conhece, Laudércio. Tem muita gente aí fora, Marta, Dona Marta, com ódio gratuito da gente, por conta da nossa fé religiosa, da nossa fé em Deus, João. Ridicularização, bullying evangélico, bullying espiritual, porque você professa fé no teu Salvador. Sabe, em outros países, chamada janela 1040, ameaças, hostilidade, por causa da fé em Cristo. Lugares que não pode, Dona Mercedes, você sair da tua casa com a Bíblia, segurando uma Bíblia. Presbítero Ney sabe que é Gideão há muito tempo.
por causa do nosso posicionamento em Deus, diácono Irineu, insultos de todos os tipos. E aí eu pergunto, o que fazer, Tadeu Gáudio? Quais as aplicações práticas para hoje que este salmo traz para nós? Anote aí, 2 aplicações. Primeira delas, verso 1. Vamos, o Cris Demon vai digitar para nós aí. Olhando para Deus. Amém? Amém? Olhe para Deus. Olhando dá aquela ideia de continuidade, de você caminhar olhando para algo. Eu poderia dizer assim, olhe para Deus. Isso você já está fazendo. Mas essa coisa do olhando para Deus dá um sentido de continuidade, um verbo em ação, movimento, olhando para Deus. Verso 1, a ti levanto ou elevo os meus olhos. E aí eu estava pensando ali que estava 2 expressões, mas é isso mesmo. A ti levanto os meus olhos, a ti, que ocupas o teu trono nos céus. Para ficar bem claro, para quem o salmista está olhando. Revista e ampliada e a revista atualizada e a nova Bíblia Viva, as 3 traduções trazem a seguinte expressão, que habitas nos céus. Aqui traz, a NVI traz, que ocupas o teu trono, ou que habitas no céu, olhando para Deus. A ideia literal aqui é assim, tu que estás entronizado, no seu alto e sublime trono, reinando para sempre soberanamente. Estás entronizado nos céus. É o fator indicativo da posição de Deus. Deus domina sobre tudo, sobre todos. Essa é a melhor maneira de olhar para Deus, meus irmãos e irmãs, porque Ele é a nossa fonte de esperança, de socorro e de ajuda. Quando clamamos por Ele, em meio a esse sofrimento, a esse ódio gratuito, essas oposições, essas contrariedades que nós todos sofremos por conta da nossa posição em Deus e por conta da nossa identidade em Cristo. Depois vocês copiam esse pedacinho lá, viu, Renner? Como servos e servas de Deus, enquanto peregrinos nesta terra, rumo a nossa nova Jerusalém celestial, que Deus já preparou moradas para nós, é previsto biblicamente que passaremos por situações semelhantes ao que o povo hebreu passou. O próprio Cristo passou, e eu vou finalizar com isso daqui a pouquinho. Diga aí para o seu irmão, daqui a pouquinho, não agora. Ele disse, no mundo tereis aflições, significa sofrimentos, passarão por guerra, sofrerão escárnio por causa do meu nome, mas bem-aventurados que sofrerão por causa do meu nome, nome de Jesus. Mas tem de bom ânimo, tem de coragem para enfrentamento, porque eu venci o mundo. Eu vejo esse texto, está lá em João 16, Jesus falando com os discípulos. E eu complemento da seguinte forma, eu também passei por situações e eu venci, eu fui perseverante, eu tive fé, e vocês vão ter essa segurança, porque eu estou com vocês todos os dias das vossas vidas. Durante o período de Esdras e Neemias, 2 profetas que eu gosto muito também, lá no capítulo 2:10, Neemias 2:10, 19, versículo 10, versículo 19, no capítulo 19, ou melhor, no capítulo 4, verso 1 a 4, há um relato de que os refugiados que retornaram a Jerusalém foram especialmente ridicularizados por sua esperança em Deus e nos planos dele. Sabe quando Deus tem um plano na sua vida, você vai ser especialmente ridicularizado, você vai ser incrivelmente, entre aspas, desacreditado para você largar o teu sonho. É o que acontece. As pessoas vão te jogar um balde de água gelada, então não conte muitas coisas para as pessoas que não edificam, não têm a mesma. E eu vou te dizer que gente da mesma fé ainda,
Eu creio que basta um olhar, quando você estiver passando por situações semelhantes ao que o salmista e o povo de Deus passou, basta um olhar, olhando para Deus. Eu creio também que esse olhar, preste atenção, é um olhar de fé. A fé te leva aonde os seus olhos podem enxergar. Vamos repetir? A fé te leva onde os seus olhos podem enxergar. Você vai além do que você pode ver, meu irmão, porque a fé te leva. Ei, pense comigo, me ajude aí, Nani. Se a fé em Deus pode mover montanhas, imagine o que ela pode transformar na sua vida. Veja, 1 de João, Novo Testamento são cartas, não tem livros. 1 de João, só no Antigo Testamento tem livros, né? Primeiro livro de Samuel, segundo livro de Samuel, não tem primeira livro de Samuel, porque não tem carta, é só no Novo Testamento, não tem primeiro livro de João, não, isso você não vai achar. 1 de João, primeira carta de João, 5:4. Vamos ler juntos? O que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Vamos ler mais empolgados? O que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Você devia aplaudir o Senhor, irmão. Com mais força, você está na presença de Deus. Ei, é a fé que você tem em Deus que vence o mundo. O que é o mundo? As dificuldades, as perseguições, o zombaria, o escárnio, o desacreditar, a inveja, o olho gordo, essas coisas. Você está prosperando, tem gente invejosa aí. Mas você tem fé, coragem, dependência de Deus. Receba o empoderamento espiritual nesta noite. Verso 2, Cris Delmont. Anote aí agora. Projeta na tela. Qual foi a primeira lição? Olhando para Deus. É isso? Agora anote aí. Apelando por misericórdia e aguardando. Eu penso que é uma frase boa da gente repetir. Vamos juntos. Apelando. Não, por todos juntos. Espera aí. Apelando por misericórdia e aguardando. Você não vai esquecer mais essa palavra. Verso 2. Assim como os olhos dos servos estão atentos à mão do seu senhor, de seu senhor, e como os olhos das servas estão atentos à mão de sua senhora, estão atentos ao Senhor, ao nosso Deus. Ou seja, os meus olhos estão atentos ao nosso Deus, esperando que Ele tenha misericórdia de nós. A palavra-chave aqui no verso 2 e 3 é misericórdia. Mas outra palavra nos ressalta os olhos, aqui nos chama a atenção, e é preciso explicar isso para termos um melhor entendimento do texto. No Antigo Oriente, na época, nos costumes da época que o texto foi escrito, os senhores, os patrões, eles tinham servos, os empregados, que atendiam às suas necessidades e andavam ao seu lado. A figura aqui no verso 2 e 3, dentro do aspecto do Salmo 123, é o seu senhor, e você viu que está em S minúscula aí na tradução, que é um patrão, que é o empregador, um patriarca sentado à mesa, e você sabe que a mesa é um lugar de autoridade, junto ali da sua esposa, e eu imagino a cena junto de seus filhos, que sentavam à mesa confortavelmente, silenciosamente, como é hoje, né, comumente nas casas, e os empregados ficavam ao redor, em silêncio, sem gesticular, só observando, olhando, atentos para as mãos de seus senhores, esperando um comando, tanto para o bem que vinha da parte deles, quanto pela direção que os colocava em
ação. Hashtag bem e direção. Amém? Anote aí. Bem e direção. Porque naquela época, os senhores, os patrões, eles não se comunicavam verbalmente com os servos, eles dirigiam-os por gestos. Por isso, esses 2 versículos, ele traz essa coisa. Estamos atentos, assim como os servos, os empregados estão atentos às mãos do seu Senhor, às mãos da sua Senhora. Nós estamos atentos, olhando para o Senhor, atentos à sua mão, ao que o Senhor vai fazer. Mas nós sabemos, o Senhor vai derramar misericórdia e graça. Pense comigo, verso 1. Deus está sentado no trono. Não é isso? O salmista sabe a posição de Deus, mas ele também sabe a sua posição. Nós somos servos olhando para a mão de Deus. Só que tem um detalhe, mão no hebraico chamada de iad, inclui o antebraço. Imagine a cena. É uma imagem do poder salvador de Deus. Estamos aguardando a resposta das tuas mãos. Seu braço está estendido para abençoar, não para amaldiçoar. Porque quando tu estendes a tua mão, é a significância do teu poder salvador sobre nós. Estão entendendo, irmãos? Verso 1, olha, olhando para Deus, ele já viu a nossa necessidade. Agora, verso 2 e 3, esperamos, aguardamos o que ele vai fazer. Ele já entendeu o nosso sofrimento, ele já viu também o nosso olhar. Agora nós vamos ficar aguardando. Exatamente como o empregado ficava olhando para a mão do seu patrão e esperando receber o quê? Hashtag o bem deles e a direção para a ação. Os nossos olhos estando em Deus, o nosso olhar atento à mão dele, que inclui o seu antebraço, que exala, vamos falar essa palavra, exala o seu poder salvífico. Peraí, para nos dar o bem que ele tem designado para nós. A Bíblia fala, o bem que eu tenho designado para vocês, a direção até que ele se compadeça de nós e derrame graça e misericórdia, e justiça e glória. Estamos indo para Jerusalém. O que lá esperamos de Deus, justiça e misericórdia, bondade, fidelidade, tudo que vem de Deus. É a Shekinah do Senhor que, eventualmente, quando Deus queria, se revelava naquele lugar. Ele vai para a igreja, eles vão esperando isso, porque eles já viveram isso lá no exílio. E agora Deus vai honrá-los novamente em meio a esses escarnecedores, esses zombadores, esses invejosos que estão ocupando a terra que não é deles, apelando pela misericórdia e aguardando. Pois o Deus que vê o nosso olhar tem misericórdia de nós e em seu devido tempo enviando a sua eterna graça. Agora, importante, Deus, vendo a nossa necessidade, diga comigo, 2 maneiras. Deus responde de 2 maneiras. Importante você saber disso. Primeiro, Deus poderia liquidar, exterminar inimigos, destruir opressores, como é o exemplo que todos nós sabemos, muitos relatos bíblicos, é público e notório na Bíblia Sagrada, vitória militar, Deus honrando os judeus, preservando o seu povo, destruindo outros povos que intentavam contra eles, que os atacavam, que os matavam. É a típica expressão Deus remover o problema, resolver o problema removendo o problema. Então eles poderiam, Dona Rosa, fazer uma oração pedindo para Deus isso, remova o problema. Entendem?
É a típica expressão também, a gente fala assim, esse irmão está incomodando, esse irmão, né, está incomodando, essa pessoa, de repente você olha, foi transferido lá para Mujique, lá na cidade da nossa amada Zélia, Dona Zélia, tão pertinho aqui, lá na divisa com Alagoas, do Sergipe, lá aqui, pertinho aqui, logo ali. Ou foi de repente lá para o outro lado do mundo, que bênção. Deus pode fazer isso, Deus pode mudar a pessoa, Deus pode mudar o coração da pessoa. O pastor Newton Tuller pregou uma vez sobre isso. Deus pode mudar o coração da pessoa, mas Deus pode mudar a pessoa, mudar o coração da pessoa, mas Deus pode mudar a pessoa de lugar, de igreja, de cidade, de emprego. Mas a segunda resposta que Deus poderia dar era conceder graça para suportar e misericórdia para sustentar o sofrimento que incomodava tanto. E você conhece a história, 1 Coríntios 12, Paulo, a respeito do espinho na carne, que orou, pediu, clamou por 3 vezes para Deus tirar aquele espinho, que ele fala, é o mensageiro de Satanás que veio para me esbofetear. Você lembra desse texto? Amém? Ele queria que Deus retirasse aquele espinho da carne, aquilo que incomodava tanto. Alguns falam que era uma úlcera, um problema físico. Então, mas ele ouve de Deus o quê? A minha graça te basta, o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Então, João, é o seguinte, o salmista aqui é um servo atencioso, dedicado, mas outras pessoas zombam dele por causa da sua devoção a Deus, Adriana Santos. Entenderam isso? Ficou claro? Mas o salmista, irmãos, o salmista aguarda. Ele já olhou para Deus, agora ele aguarda, pois crê que o Deus que vê o seu olhar terá misericórdia dele. Olha para Deus, olha para o seu Senhor, olhe para Yahvé. Espere misericórdia da sua parte. É isso que o salmista faz. Misericórdia, versos 2 e 3, aparece aqui 3 vezes no original. No verso 2, ele fala no finalzinho, que ele tenha misericórdia de nós. No verso 3, ele começa, até exclama, misericórdia, Senhor, tem misericórdia de nós. Outra tradução fala, até que ele se compadeça, até que se compadeça de nós, mas no original é, literalmente, até que tenha misericórdia de nós. 3 vezes aparece essa mesma palavra, só para identificar o quê? O salmista quer justiça, mas ele quer uma justiça pautada na misericórdia de Deus. Ele não quer que Deus extermine os inimigos, ele não quer matança, ele não quer morte de ninguém, ele quer misericórdia. Ele não pede a morte dos seus opressores, ele não pede a destruição daqueles que estão fazendo-o sofrer, ele não pede para Deus remover esses escarnecedores, ele pede apenas misericórdia da parte de Deus, e assim o fazem suplicar. A gente precisa aprender a orar como esse salmista aqui. Agora, anote aí, misericórdia, dentro desse contexto aqui, é uma atitude de compaixão e ajuda para alguém que não merece. O salmista sabe que Deus está posicionado, mas ele também sabe o seu lugar em Deus. Ele sabe que ele não merece, ele não exige direitos, ele pede ajuda divina, olhando para a mão de Deus, para continuar peregrinando a sua jornada. Verso 4, como que o salmista estava se sentindo? Já caminhando para o encerramento. E como nós estamos nos sentindo nesses dias, que nós estamos como peregrinos, cristãos peregrinos, rumo à nossa nova Jerusalém celestial, que está guardada para todos aqueles que nele creem e confiam. Como nós estamos nos sentindo desses dias de escárnio, de zombaria, de desacreditar dos cristãos, de perseguição dos cristãos? O salmista reporta aqui, relata, estamos cansados, estamos exaustos, já não aguentamos mais.
tem uma tradução que fala assim, estamos sobremodo fartos. Ei, é assim, chegou no limite, Senhor. O Senhor pode entender isso, o Senhor pode sentir isso. Já não aguento mais, estamos saturados. É uma outra tradução que fala, você está chique agora aí, Cris Demont, está sempre me atualizando aí. Estamos saturados. É o relato de alguém que não aguenta mais essa situação. Pessoas que não estão nem aí para Deus, que zombam de Deus, não temem a Deus. Compreendem, irmãos? Bom, já vamos finalizar com algumas aplicações práticas. E você? Quando passa por uma situação semelhante, por conta da sua fé, da sua posição em Deus, da sua identidade em Cristo, você está pedindo o que para Deus? Você pede o que para Deus? Que remova os seus inimigos, seus opressores, ou te dê graça e misericórdia para suportar. Agora vamos fazer uma coisa aí que chama-se selfie invertida. Conhece esse recurso? Vamos inverter a situação. Antes de aplicar esse salmo a você que está em casa, vamos verificar se a gente não está do outro lado, zombando, escarnecendo de alguém, desacreditando as pessoas, falando mal para as pessoas, falando mal das pessoas, criticando a fé das pessoas, criticando o posicionamento das pessoas. Vamos colocar do outro lado também. Porque a gente tem a tendência de ler o salmo, ai, coitadinho, com um espírito de vitimismo, de coitadismo. Nós não somos coitadinhos, nós somos filhos e filhas de Deus. Só que nós servimos a um Deus que é justo, um Deus que é eterno. E nós cremos naquele que tudo resolve, do jeito dele, na hora dele. Mas vamos nos colocar no lugar, vamos inverter os papéis aqui agora. Quando a gente fala as coisas para as pessoas e magoa, oprime, desacredita, palavras, mensagens, olhar de desprezo, sabe? E o que é pior? Como cristãos fazendo isso, é triste e vergonhoso, porque nós deveríamos estar falando bem das pessoas, nós deveríamos estar empoderando as pessoas, nós deveríamos estar acreditando nas pessoas, nós deveríamos estar orando e abençoando as pessoas. Você entende isso, irmão? Em nome de Jesus Cristo? Amém ou não amém? Como vimos, ao que tudo indicou, o salmista, em meio a uma tempestade aqui, é ou não é? Mas quando as tempestades chegarem, surgirem na sua vida, mantenha os seus olhos em Jesus Cristo. A cruz está vazia, Ele está aqui ressurreto. Esteja determinado a andar com Jesus Cristo, por mais altas que sejam as ondas quando vierem as tempestades. Mas pelo amor de Deus, em nome de Jesus Cristo, não seja uma tempestade na vida de alguém, querido. Por favor, em nome de Jesus, seja a bênção. Quando Deus ele envia Abraão, lá em Gênesis 12, sai da tua terra, sai da tua parentela, sai da tua zona de conforto, sai do teu conforto, sai do teu comodismo e vai para uma terra que eu te mostrarei. A palavra-chave ali, ele fala, sê tu uma bênção, sê tu uma bênção no teu local de trabalho, sê tu uma bênção na tua igreja, na tua vizinhança, no teu condomínio, lá no teu hall de amizades, na tua família, no condomínio, no trabalho, onde Deus te enviar, aonde você estiver, sê tu uma bênção. Mas pastor Douglas, lá em meio aos samaritanos, a moabitas, amonitas, tem gente que escarnece, tem gente que zomba, sê tu uma bênção. Irmão, Deus te pôs lá nas trevas para você ser luz, para você ser você já é abençoado, você tem que se dispor a se tornar para ser um abençoador, exatamente porque Deus pôs você em cenários desse aí, para você ser luz e ser bênção.
não se deixar se escarnecer também, e não ajudar a zombar de outros também, querido. Em meio à tempestade, ande com o Senhor, mas não seja tempestade na vida de ninguém, não. Os nossos olhos devem estar sempre em Deus. Nós vimos aqui, tanto em receber suas bênçãos, o bem que Ele tem para nós, quanto para cumprir suas ordens. Enquanto isso, nós vamos ficar aguardando a mão desse Senhor se mover a nosso favor. Somos servos de um Senhor, com S maiúsculo, misericordioso, que coloca o coração dele na nossa miséria, que é a nossa dificuldade, que é as tempestades, que são as situações difíceis. Só que quando somos tempestades, anote aí, quando somos tempestade na vida de alguém, aí vem a justiça de Deus. A típica expressão, Deus pesa a sua mão. Não é que Deus castiga, Deus é justo e soberano. Cuide muito bem das suas palavras. Quando o nosso tempo de serviço é preenchido com o desprezo de outros, nós ficamos algumas vezes cansados de esperar. É bem verdade isso. A gente às vezes fica cansado de esperar pela justiça de Deus, mas olha, olhando para Deus, tu estás no alto e sublime trono, reinando para sempre, eternamente, soberano sobre tudo e sobre todos. E eu vou aguardar da tua parte a justiça e a misericórdia, porque em ti confio e em ti dependo. O Senhor tem realmente misericórdia de nós, meus queridos. E Jesus Cristo, eu quero encerrar com a oração. Jesus Cristo foi o maior perseguido na história da humanidade. O que Jesus Cristo fez com os seus perseguidores? Ele se entregava às misericórdias de Deus. Ele disse por 3 vezes também: Pai, passa de mim este cálice, o cálice amargo, o cálice duro, o cálice triste da cruz. Assim como os salmistas também oraram, 3 vezes clamaram por misericórdia, o Senhor Jesus também pediu por 3 vezes, o apóstolo Paulo também pediu por 3 vezes. Mas sabe, Jesus Cristo prosseguiu para redimir cada um de nós dos nossos próprios pecados. Se nós somos cristãos, é assim que vamos enfrentar as adversidades, olhar para Deus e orar pelos nossos inimigos, clamando graça e misericórdia da parte de Deus. Sabe, a nossa oração poderia ser a típica oração de Martinho Lutero. Não desespero, ó Senhor, mas oro ao único que vê meu serviço e meus inimigos, que venham a tua recompensa e a tua justiça. Amém.